Em uma longa entrevista concedida ao portal UOL, o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro apresentou, de forma detalhada, suas percepções sobre o cenário político brasileiro. Abordou temas sensíveis que marcaram seu mandato e reiterou críticas a decisões institucionais que, segundo ele, vêm comprometendo a normalidade democrática no país. O diálogo, conduzido por Carla Araújo e Josias de Souza, foi marcado por perguntas incisivas e respostas firmes, que colocaram novamente em pauta pontos-chave da atuação de Bolsonaro enquanto chefe do executivo e líder político da direita nacional. Mas antes de nós continuarmos, aquela rotina básica: curtir, comentar e compartilhar. Você sabe que fazendo isso você ajuda e muito esse canal. E desde já, meu muito obrigado. Logo no início da entrevista, Bolsonaro focou em uma de suas principais bandeiras atuais, a denúncia do que ele chama de perseguição institucional. O ex-presidente reafirmou que se tornou alvo direto de ações conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Para ele, há um processo em curso para retirá-lo do cenário político, o que explicaria a rapidez com que foi declarado inelegível. Eu não ganho nenhuma com o Alexandre de Moraes, nenhuma, afirmou. Bolsonaro questiona os critérios adotados nos processos movidos contra ele. Diz que não há respeito ao devido processo legal e que as decisões judiciais têm sido tomadas com motivação política e não jurídica. Ao comparar sua situação à do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro lembrou que Lula foi condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, mas teve suas penas anuladas posteriormente. Meu caso não tem nada a ver com o dele, reforçou, alegando que as acusações que enfrenta não envolvem enriquecimento ilícito ou qualquer forma de corrupção, mas sim interpretações políticas sobre seus discursos e ações durante o exercício do cargo. Um dos momentos mais contundentes da entrevista foi quando Bolsonaro voltou a falar sobre o atentado que sofreu em 2018 durante a campanha presidencial. Ele relembrou o episódio com indignação, afirmando que até hoje muitas perguntas seguem sem resposta. O Adélio é hoje o homem mais protegido do Brasil. Nem os 4 celulares dele tiveram o sigilo quebrado, reclamou. O ex-presidente sugeriu que houve omissão e até mesmo encobrimento em torno das investigações, citando como exemplo a morte da proprietária da pensão, onde Adélio se hospedou em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele também levantou suspeitas sobre como o agressor teria obtido informações sobre a localização de seu filho Carlos Bolsonaro, o que, segundo ele, indicaria o envolvimento de terceiros. Ao tratar dos acontecimentos de 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes invadiram as sedes dos 3 poderes em Brasília, Bolsonaro foi categórico. Eu estava na Disney, afirmou, reforçando que não se encontrava no país no momento dos fatos. Ele negou qualquer incitação ou envolvimento nos atos e reiterou que publicou mensagens condenando as invasões. Para o ex-presidente, o episódio foi explorado politicamente para atingir sua imagem e enfraquecer o movimento conservador. Querem me tirar de combate para deixar a tropa sem liderança, afirmou. Na visão de Bolsonaro, os atos foram utilizados como justificativa para a repressão política e para avançar medidas que fragilizam a oposição. O ex-presidente também falou sobre o general Walter Braga Neto, seu ex-candidato a vice na eleição de 2022, que atualmente está preso sob acusação de obstrução de justiça. A prisão se relaciona a uma minuta de decreto encontrada no Palácio do Planalto, apontada como parte de uma suposta tentativa de interferência institucional. Bolsonaro, no entanto, minimizou o conteúdo da chamada Minuta do Golpe, alegando que o documento não tinha validade legal, não estava assinado e sequer foi apresentado oficialmente a qualquer instância do governo. Isso pode ser o roteiro de uma novela, declarou. Ele afirmou que o material era uma sugestão elaborada por um assessor e que não passou de um rascunho sem consequências práticas. Sobre a pandemia do novo coronavírus, Bolsonaro manteve suas posições já conhecidas. Reafirmou que não se vacinou, disse não confiar na eficácia de todas as vacinas e mencionou um relatório do Congresso dos Estados Unidos da América que indicaria a possibilidade de imunidade negativa, ou seja,
pessoas vacinadas que teriam maior risco de reinfecção. Ele defendeu que, mesmo com a aquisição de mais de 600 milhões de doses durante seu governo, ninguém foi obrigado a se vacinar. Também negou o envolvimento em qualquer tipo de fraude relacionada a cartão de vacinação. Eu não sou maluco de tomar vacina escondido e ainda fazer fraude em cartão, respondeu, referindo-se à acusação de adulteração de dados em seu registro vacinal. Outro ponto levantado por Bolsonaro foi a vacinação de crianças. Ele afirmou que a aprovação foi precipitada e motivada por pressões políticas, não por embasamento técnico sólido. Segundo ele, os possíveis efeitos colaterais não foram suficientemente debatidos e, em casos mais graves, o tratamento exigiria até mesmo transplante de órgãos, como o coração. No campo internacional, Bolsonaro criticou os acordos firmados entre o governo Lula e a China durante o G20 realizado no final de 2023. De acordo com o ex-presidente, o Brasil assinou 37 acordos que, entre outros pontos, autorizam a exploração de urânio e terras raras por empresas chinesas em território nacional. Ele considera isso uma ameaça direta à soberania brasileira. Estão entregando o país, alertou. Bolsonaro também se posicionou contra a venda de terras para estrangeiros, projeto que, segundo ele, foi barrado durante seu mandato. Se a China comprar terras aqui, eles vão produzir com produtividade maior e vão acabar comprando o Brasil, alertou. Mesmo adotando uma postura firme durante toda a entrevista, Bolsonaro fez algumas autocríticas pontuais. Reconheceu que cometeu erros ao nomear militares para cargos políticos sem preparo adequado para lidar com o ambiente do Congresso Nacional. Disse que se sentiu mais à vontade com ministros civis experientes como Ciro Nogueira e que, se tivesse a chance de refazer, daria preferência a nomes com articulação política. Foi um erro meu. Se hoje eu voltasse, colocaria mais civis nos ministérios palacianos, admitiu. Ele também disse que teria evitado certas declarações públicas, como o episódio em que chamou o ministro Alexandre de Moraes de canalha durante as comemorações de 7 de setembro. Ainda assim, afirmou, não falaria de novo, mas ele realmente estava ameaçando não cumprir decisões. A respeito da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, sobre os atos de 8 de janeiro, Bolsonaro declarou apoio à sua criação e defendeu que as investigações avancem tanto sobre sua gestão quanto sobre as ações do governo atual. Ele cobrou celeridade do presidente do Senado Federal na instalação da comissão e criticou a falta de prioridade a escândalos como o dos empréstimos consignados. Roubar velhinhos é um crime hediondo. Isso pegou na veia da população, disse. Por fim, Bolsonaro foi questionado sobre o futuro da direita e sua liderança no campo conservador. Citou nomes como o deputado federal Nicolas Ferreira, mas ponderou que ainda há muito amadurecimento a ser feito. Sobre sua inelegibilidade, reforçou que se trata de uma tentativa deliberada de neutralizar sua influência política. Disse, no entanto, que segue com forte apoio popular. Sou o líder da maior massa de direita da história do Brasil. Gostem ou não, finalizou.